Olá, meus amigos do canal Inspiritualidade. Outro dia eu lia numa rede social o seguinte texto: invista em você, foque no seu trabalho, nos seus projetos, nos seus sonhos. Presenteie-se, se mime, se leve para passear e para conhecer lugares e viver experiências. Você é a sua casa, você é a sua companhia 24 horas. Você é o seu primeiro amor. Então, se dê tudo o que você merece. Esse texto me levou a algumas reflexões. Bem, em meio a tantas recomendações positivas, afinal de contas, nos proporcionar as melhores situações sempre será algo positivo. No entanto, nos faz pensar que muitas vezes nós damos uma excessiva prioridade a nós mesmos em todos os momentos da vida. Geralmente nos conduzimos sempre pautados nos nossos interesses mais imediatos. E quando eles não são atendidos, nos sentimos profundamente contrariados e até questionamos as leis divinas, questionamos a justiça divina, porque tais situações às vezes acontecem conosco, como momentos de contrariedade, obstáculos que todos nós enfrentamos quase que diariamente. De fato, nos cuidar é uma das grandes necessidades que nós temos enquanto no mundo material. No entanto, não podemos ser levados a pensar sempre e unicamente em nós mesmos. Quando refletimos na importância da solidariedade, do companheirismo, de ser prestativo e generoso ao próximo, nós constatamos se tratar de uma realidade e uma grande necessidade na experiência humana. Dentro dessas reflexões, também me lembrei de uma história que é muito corrente, que circula nas redes sociais, sobre um questionamento que certa vez foi feito a uma antropóloga que estudava a evolução humana. Ela foi questionada qual seria a primeira evidência, o primeiro traço de civilização que foi apresentado. Essa antropóloga, Margaret Mead, foi então questionada e a pessoa que lhe fez o questionamento certamente esperava algum tipo de resposta como determinado objeto, a conquista de algum utensílio, a organização de alguma forma na sociedade. E ela vai dizer então para a pessoa que questionou que havia sido um fêmur cicatrizado que representava para ela o primeiro indício de civilização, o mais remoto que ela conhecia. Esse fêmur cicatrizado, obviamente que era algo fora do comum para um período em que não havia nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de tratamento médico. Certamente o homem, há 15 mil anos atrás, acabaria perecendo com um osso fraturado. Ele poderia não obter alimentos, poderia acabar sofrendo ali o ataque de algum predador, algum felino de grande porte. No entanto, aquela pessoa era considerada ali, aquele fêmur era considerado como um indício da civilização, porque havia ali uma cooperação daqueles que faziam parte certamente da família daquele indivíduo. Eles certamente alimentaram, cuidaram, protegeram aquele seu familiar primitivo e que se encontrava ali ferido até que ele pudesse se recuperar. Isso nos leva a pensar que se aqueles homens primitivos, obviamente poderíamos ter sido nós mesmos, já que vivemos inumeráveis vidas, inclusive nesses períodos pré-históricos, naturalmente que se aquelas pessoas, em uma época tão distante, onde certos princípios, certas ideias ainda não eram claramente compreendidas, mas que foram motivados por um instinto de proteção daquele ferido, se eles pensassem em beneficiar-se apenas a si mesmos, se eles pensassem a privilegiar apenas os seus interesses, certamente aquela pessoa teria perecido. Isso nos leva a pensar que muitas vezes o espírito de cooperação, o espírito de auxílio, o espírito de contribuir para que outros
se sintam bem ou possam se recuperar dos seus desastres da vida, se torna fundamental. E obviamente que um pensamento que possamos ter de que devemos sempre ser prioridade, nesse momento pode entrar em conflito, pode entrar em choque com a necessidade de alguém que se encontra próximo de nós. A nossa vida em sociedade nos impõe uma permanente e constante necessidade de compreendermos uns aos outros e de nos auxiliarmos. E em muitos momentos nós teremos sim que agir de uma forma a não privilegiar os nossos interesses, em que a prioridade deverá ser o outro. E aqui se encontra então o grande desafio de milhões de pessoas, inclusive nós mesmos, nesse grande trabalho de autoeducação, de evolução e transformação. A vida da sociedade nos impõe, ou a vida em sociedade nos impõe muitas vezes, circunstâncias em que nós não conseguimos controlar o nosso meio, não conseguimos obter as situações ideais, mas assim mesmo nós devemos prosseguir em nossas tarefas, devemos prosseguir em nosso trabalho. Essas situações todas, então, que nós vivemos, nos faz pensar o quanto devemos permanentemente refletir em nossas ações, pensando em não incomodar o próximo e sempre em ajudá-lo, como também nos faz pensar que nós necessitamos muitas vezes compreender aqueles que não estão correspondendo àquilo que é o ideal para nós. Realmente nós devemos sempre nos privilegiar em situações em que isso seja realmente necessário. Porém, há momentos em que nosso direito, em que as nossas prioridades deverão ser postas de lado, pensando na pessoa que possa precisar mais do que nós mesmos. Allan Kardec, quando questionou os espíritos sobre a civilização, por quais indícios poderíamos reconhecer uma civilização completa, eles nos disseram, entre outras ideias, de que nós só veríamos verdadeiramente uma sociedade avançada, uma civilização completa, quando tivesse sido banido todos os vícios que desonram a humanidade. Dentro desses vícios se coloca naturalmente o egoísmo, a avidez, a corrupção, a indiferença, a negligência que muitas vezes as pessoas exercem em suas vidas. Nós só vamos ter a sociedade melhor quando exercermos efetivamente ações que a melhorem, que sejamos de forma participativa, atuante. Nesta ideia que os Espíritos nos trouxeram, eles dizem também que somente viveremos essa sociedade completa, essa civilização avançada, quando praticarmos a caridade cristã. Ou seja, esse espírito de serviço em que coloca a prioridade ao outro como uma das suas metas também. Obviamente que nós não estamos preparados a viver exclusivamente servindo ao próximo, como figuras que se destacaram na história da humanidade. Mas devemos progressivamente estender, ampliar o nosso campo de ação. Progressivamente devemos buscar meios de auxiliar, compreender, entender, aceitar, cooperar. E quando não pudermos fazer isso, desenvolvemos a capacidade de aceitar a realidade que vivemos, mas sempre prontos a agir com atividade, com proatividade em favor daqueles que necessitam mais. Nós somos naturalmente muitas vezes levados a pensamentos egoístas, a pensamentos de desistir muitas vezes de realizações positivas, quando nós nos sentimos contrariados e quando nos sentimos impedidos de expressar e realizar aquilo que nós desejamos no mundo. Há como que uma certa rebeldia de nossa parte, querendo contestar a vida, nos negando a cooperação. Esse espírito, esse estado de espírito, ele é profundamente negativo porque ele gera um alto desestímulo sobre nós. Nós passamos a não realizar nada de bom, nem para nós, nem para o outro. Pois o indivíduo que se foca muito nos seus ressentimentos, nas suas mágoas, acaba neutralizando o seu poder realizador.
acaba não percebendo oportunidades e acaba se isolando desse grande movimento renovador que existe em torno do mundo. Muitos aguardam o mundo de regeneração, o mundo de transformação, mas esquece que esse mundo se concretizará na sociedade quando nós estivermos engajados nesse estado mental de coletividade, de trabalharmos pelos aqueles que mais necessitam, de compreendermos aqueles que requerem mais essa compreensão. De certa forma, esse texto que li para vocês, ele diz assim no seu final, e isso vai ao encontro de muitas ideias que nós desenvolvemos e aprendemos junto ao Espiritismo. Ele diz assim: então se dê tudo o que você merece. De fato, nós merecemos muitas coisas materiais que podemos usufruir pelo nosso trabalho, mas há bens de natureza espiritual que nós também merecemos. E por isso, quando ele diz se dê tudo o que você merece, nos permite pensar, vamos nos dar também as oportunidades de crescimento espiritual, que se dá através dessa vivência mais generosa, mais fraterna, essa vivência que aceita, que acolhe o outro, que entende as suas necessidades, que o desculpa, que o respeita em suas limitações. Aliás, esse é um dos itens que mais exige de nossa atenção nos dias atuais. Nós muitas vezes não compreendemos que muitas pessoas ainda não correspondem aos ideais que nós imaginamos de que deveriam agir dessa ou daquela maneira, simplesmente porque elas não estão preparadas para isso ainda. Se encontram limitadas em suas experiências e não podem oferecer mais daquilo que dão. Esse pensamento nos coloca necessariamente num estado de maior indulgência, de maior compreensão em relação ao outro. Diminuirmos as nossas expectativas em relação às pessoas, não aguardarmos que elas correspondam aos nossos valores, às nossas expectativas, é algo positivo e nos protege de muitas decepções e de muitos enganos na vida. O espírito de serviço, a caridade cristã, como o Espírito nos sugere na questão 793 de O Livro dos Espíritos, é um dos caminhos de nos libertarmos desse estado de vida egoísta que muitas vezes nos leva a pensar exclusivamente em nós. Portanto, merecemos coisas boas, merecemos oportunidades significativas, valiosas na vida, mas também merecemos as oportunidades de crescimento espiritual que se dão através de atos de generosidade, de caridade, de amor ao próximo, de estendermos aos outros os benefícios que já colhemos na vida. Por isso, eu convido a todos neste momento em que podemos nos voltar para o nosso próprio mundo íntimo, para o nosso interior, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Que possamos, neste instante, harmonizados com essas ideias que os Espíritos amigos nos sugerem, em torno do amor, da vivência da caridade, que possamos desejar ardentemente que aqueles todos que passam por sofrimentos, por lutas, em especial nesses dias que temos ouvido chegar notícias tristes de tantos lugares do mundo, e mesmo em nosso país, onde tantas pessoas atravessam momentos tão difíceis, e às vezes nós mesmos, embora não possamos comparar o nosso sofrimento ao do próximo, mas muitas vezes nos sentimos cansados, abatidos, desiludidos, que possamos neste instante, confiantes no amor e na sabedoria divina, desejar profundamente que possamos aprender com as lições que a hora nos oferece. Que de alguma forma, Senhor, todas essas experiências que nos chegam nos façam refletir no real valor da vida e que tenhamos uma disposição maior de auxiliar, de amparar, de socorrer aos que necessitam. Por isso pedimos, Pai de amor infinito,
Permita aos espíritos amigos, consoladores, emissários do bem, que eles possam inspirar em toda parte a fé, a esperança, a confiança e, sobretudo, a perseverança, Senhor, para que todos os que atravessam momentos difíceis possam resistir e que possam principalmente encontrar renovação neste momento. E que eles possam encontrar forças para prosseguir e alterar a sua jornada, Senhor. E que possam também os espíritos amigos inspirar a todos aqueles que podem se tornar instrumentos, Senhor, do bem, da fraternidade, a trabalharem ativamente, Senhor, pela renovação, pela transformação de nossa sociedade. Para que aquilo que já é instituído por leis, por códigos, seja fielmente cumprido no atendimento aos que necessitam. Mas que de nossa parte, Senhor, não esperemos que a ordem exterior se modifique para que possamos colaborar na transformação do mundo. Que possamos compreender que cada ato nosso, que cada pensamento e cada palavra é um desses elementos de edificação do vosso reino. E confiante, Senhor, de que podemos cooperar na transformação do mundo, é que dizemos do fundo dos nossos corações: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Bem, meus amigos, estas foram as nossas reflexões de podemos investir em nós mesmos, nos propiciando situações positivas, agradáveis e favoráveis, mas nunca esquecendo que o bem ao próximo sempre será o melhor e maior investimento para a nossa felicidade atual e futura. Um grande abraço a todos e até a próxima.